Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre empréstimo colateralizado em Bitcoin. Lembrando, todos os links vão estar ou na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se for link para alguma corretora, alguma empresa que oferece esse serviço de empréstimo colateralizado, use o link do canal para fortalecer aqui o meu trabalho, beleza? Então vamos lá. O que é um empréstimo colateralizado em Bitcoin? Eu vou começar a falar, na verdade, do empréstimo tradicional, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente explicar a diferença entre o empréstimo colateralizado em Bitcoin e o empréstimo tradicional. Por empréstimo tradicional aqui, entenda um Nubank da vida, um empréstimo desses que você vai no banco e pega lá. Então, por exemplo, um empréstimo tradicional, um empréstimo do Nubank, de qualquer banco que seja, ele tem uma taxa de juros de 100% ao ano, né? Então significa que a cada ano o valor que você deve dobra. Isso em real, tá? Isso aqui eu tô falando de empréstimos em BRL. Eles não têm flexibilidade. Então normalmente ele vai te dar lá uma quantidade de parcela, tipo 12 vezes, 24 vezes, 36 vezes, mas você não tem a flexibilidade de pagar do jeito que você quer pagar. E ele é um empréstimo de alto risco para o credor. Quem que é o credor? O credor, ele é a pessoa que empresta o dinheiro para você. Então, o banco, ele tem um alto risco de você não pagar, entendeu? Tem gente que vai lá, pega o empréstimo e não paga. E o que é o empréstimo colateralizado em Bitcoin? Diferente do empréstimo tradicional, ele tem baixas taxas de juros. Então, aqui eu estou citando um exemplo de 15% ao ano. É um empréstimo em dólar, tá? Aqui é um empréstimo em USD. Mas você também pode encontrar empréstimos a 8% ao ano, tá? Dependendo das condições de mercado. Ele é um empréstimo flexível, dependendo também da empresa que você for usar. Existem várias empresas, eu vou comentar um pouco mais no final do vídeo quais são as empresas que possuem esse serviço e qual a diferença entre elas. Mas, por exemplo, tem empresas que você não precisa pagar parcelas, você paga do jeito que você quiser. Então você pode pagar em uma vez só, se você falar assim, daqui a um ano eu vou lá e pago. Ou você pode fazer um plano de amortização que você paga em 12 vezes, né? Ou 48 vezes, ou se você não quiser pagar, você nem paga também. Esse tipo de empréstimo ele tem essa flexibilidade. Se você quiser rolar a dívida lá infinitamente, você pode, tá? E ele tem zero risco para o credor. Por que ele tem zero risco para o credor? Porque ele é colateralizado em Bitcoin. Então, você deixou Bitcoin de garantia. Ele é um empréstimo com garantia, ok? Então, a palavra do colateralizado significa o quê? Garantia. Existem empréstimos aqui no Brasil com garantias em imóvel, com garantias em veículos. Mas qual que é a diferença do empréstimo em Bitcoin, que ele é o colateral supremo, ele é o melhor ativo desses outros empréstimos? Porque o empréstimo com garantia imóvel, você tem um... Deixa eu pegar outra cor aqui. Você tem um valor mínimo, tá? Então o valor mínimo é elevado e depois o banco lhe toma sua casa. Mas o valor mínimo é elevado e demora para você obter um empréstimo. Demora tipo de 3 a 6 meses para você pegar o dinheiro. E o com veículo também, né? Você demora um tempo para você pegar o valor. Tem um valor mínimo elevado também, dependendo do preço do seu veículo. E tipo assim, não é só você levar o veículo, os caras avaliar e devolver o dinheiro para você. Tipo, mano, é complicado, os caras têm muito trabalho para avaliar, enfim, né? Salvo engano, tá? Empréstimo garantia imóvel, você só pode pegar a partir de 60 mil BRL, tá? 60 mil reais. Então você tem muitas desvantagens desse tipo de empréstimo, tá? Agora vamos voltar a falar de como funciona o empréstimo colateralizado. Agora que a gente já sabe, lembrando, o empréstimo colateralizado em Bitcoin, ele normalmente não tem o valor mínimo, tá? Normalmente não tem o valor mínimo e você pega o dinheiro na hora, já assim, instantâneo. É instantâneo. Você colocou o Bitcoin e você já pega os dólares. Então é muito melhor, é um empréstimo muito melhor de se trabalhar. Então como que funciona? Vamos supor, você deixou lá em garantia 0,01 BTC. Imagina que isso aqui é 10 mil dólares. E você pegou um empréstimo de 5 mil dólares. Tá? Então você deixou 10 mil dólares em Bitcoin e vai pegar 5 mil dólares emprestado. Você percebe que aqui é metade, tá? Aqui nós temos um LTV. O LTV significa Loan to Value. Loan to Value significa o valor do empréstimo dividido pelo valor da garantia. Então 5 mil dólares dividido por 10, 5 mil dólares dividido por 10 mil dólares é 50%, tá?
Então, beleza, né? Você deixou $10.000 para pegar $5.000. E o loan to value, o LTV, isso aqui é um conceito muito importante, tá? O LTV tá de 50%. E aí, qual que é a desvantagem? Um dos riscos, né? É a chamada de margem. O que acontece com a chamada de margem? Quando o preço do Bitcoin cai muito, acontece a chamada de margem. O que acontece a chamada de margem? Imagina que seu 0,1 BTC, que era $6.000, passou a ser, que era $10.000, passou a ser $6.000, né? Então o Bitcoin caiu de preço, o Bitcoin desvalorizou. E sua dívida é $5.000. Significa que você passa a ter um LTV de 83%, tá? E como eu falei aqui, as condições de chamada de margem dependem de cada empresa. Como que a empresa vai proceder com relação a você ter uma queda no valor do Bitcoin, tá? Diferentes empresas podem proceder de diferentes formas. Aqui eu tenho um exemplo de um empréstimo meu, que eu tô devendo, né? Falando aqui informações pessoais, que tá em 26% de LTV, tá? Então, vamos supor, se eu coloquei $10.000, eu peguei 2.600, entendeu? Então, é um exemplo. E isso mostra que ele tá bom, né? Então, você vê que ele tá no verdinho. Mas conforme o LTV vai aumentando, você pode chegar aqui no amarelo ou no vermelho. Normalmente, quando você chegar no vermelho, já é um ponto em que a empresa do empréstimo vai liquidar você. Ele vai vender seus bitcoins para pagar o empréstimo, para pagar o contrato. E aqui eu tenho aqui um exemplo de o que acontece em caso de chamada de margem. Normalmente, quando estiver chegando no amarelo aqui, você já deve receber um e-mail falando sobre o seu contrato, né? E aí você pode adicionar mais bitcoins no contrato, você vai lá e faz um depósito, tá? Você pode pagar parcelas, você deposita lá um USD e paga parcelas. É... Você pode quitar o contrato usando os bitcoins que você tem garantia. Você vai lá e fala, mano, cobre o contrato aí, acaba com essa porra e você recupera os bitcoins que não estavam na garantia, né? Vamos supor, você tem 83%. A diferença desses 83% para 100, você vai receber. E lembrando, tá? A chamada de margem ocorre quando acontece volatilidade no preço do Bitcoin, quando o Bitcoin cai muito e aí seu contrato vai daqui dos 26% para o amarelo para o vermelho, tá? Mas isso, a chance de você tomar uma chamada de margem, cara, ela é decrescente se você estiver pagando o empréstimo, tá? Ela tende a zero, ok? Desde o começo até o restante. Por quê? Porque você está pagando a dívida. Isso aqui é a dívida. Se você tiver todo mês pagando sua dívida, o saldo devedor cai. E toda vez que o saldo devedor cair, o LTV ele vai cair, entendeu? Então o LTV vai tender a fazer isso aqui, ó. Aí para zero até ele virar tipo literalmente zero, porque você não vai ter mais dívida. Porém, diferentes pessoas, como eu disse, o empréstimo é flexível, diferentes pessoas fazem de forma diferente. Então, o que acontece? Se eu quiser manter o saldo devedor constante até o final do empréstimo, não quiser pagar nada, eu posso, entendeu? Então, imagina que aqui é os mesmos 5.000 e eu quis manter lá um ano devendo. Foda-se. É possível, né? Anexo, por exemplo, permite, algumas empresas assim permitem, né? Claro, vai acumulando o juro, né? Então, o que vai acontecer com o saldo devedor é que ele vai, na verdade, seguir uma linha de aumento por causa do juro. Você vai ter a diferença aqui do juro que vai correndo, que no caso, como eu falei, é em torno de 15% ao ano, 17% ao ano, tem até menor. Mas você pode, se não houver volatilidade no preço do Bitcoin, isso pode acontecer sim. Então, você entende que eu vou deixar $10.000, é o equivalente a $10.000 em Bitcoin para pegar o empréstimo de 5.000. Mas veja bem, por que eu faria isso? Né? Por que você faria isso em vez de vender o Bitcoin? Porque você pode pensar, putz, eu tenho 10.000 de Bitcoin, eu vendo $5.000, que é o que eu preciso, e fico com $5.000 guardado, né? Só que tem alguns motivos do porquê você não deveria fazer isso, né? Então, o primeiro primeira regra do Bitcoin, você nunca vende seu Bitcoin, ok? Então não venda o Bitcoin. E o segundo motivo, que é o verdadeiro motivo pelo qual você não vai fazer isso, é a tendência de alta do Bitcoin. Né? Então, eu mesmo já cheguei a pegar empréstimo nessa época aqui, ó. E depois o Bitcoin valorizou pra caralho, né? Então, essa é a tendência. Então, tipo assim, aqui eu tenho uma valorização de 137% no último ano, ok? E vamos lá, um exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina que você pegou um empréstimo aqui, dia 21 de abril de 2023, tá?
Você pegou aqui nesse ponto a 27 mil dólares. E vamos supor que você desenrolou lá, você depositou de colateral 10 mil dólares. E você pegou 36, 0,36, você colocou 0,36 de Bitcoin, 10 mil dólares. E você pegou 5 mil dólares emprestado. E você ia pagar em um ano, né? Você ia manter lá, você não ia fazer nenhum pagamento de parcela, você ia deixar lá, e um ano depois você ia pagar em uma parcela única. Você pode fazer isso. Beleza, o que acontece depois de um ano aqui? O seu colateral valorizou, ele foi, você passa a ter os mesmos bitcoins, a quantidade de bitcoin é a mesma, mas você passou a ter 23.720 dólares. Isso é um aumento, tá? De 137%. Enquanto sua dívida rolou um juro de 15%. Você alavancou, literalmente você alavancou aqui, tá? Sua dívida valorizou, sua dívida subiu 15% e seu colateral subiu 137%. Então aqui você já, o juro que isso aqui mais que paga o juro, só a valorização aqui antes você tinha 10 mil, agora você tem 23 mil. Agora você já pode pegar o Bitcoin e pagar a dívida. Entendeu? É por isso que o empréstimo com garantia em Bitcoin é muito válido, porque você mantém a sua quantidade de Bitcoin constante, tá? E agora tem os riscos também, né? Vamos falar dos riscos também, porque nem tudo é um mar de rosas nessa brincadeira, nesse arranjo, né? Quais são os riscos da brincadeira? O risco é que não são suas chaves, né? Então, a gente lembra muito bem que a gente teve toda a questão lá da BlockFi, da Celsius, da FTX. Então, você tem o risco de custódia, que os bitcoins não estão na sua mão. O risco, ele é um pouco menor, porque pensa que você depositou 10 mil de bitcoin e você pegou 5 emprestado. Então, se o preço do bitcoin permanecer constante, em teoria, o value at risk é 5 mil dólares, né? Você está com 50% sobre risco. Mas você está com risco em Bitcoin, não em dólares, né? Você colocou Bitcoin, o Bitcoin valoriza, porra. Então o custo de oportunidade disso é muito grande. A outra questão é a volatilidade, chamada de margem. Imagina que o Bitcoin cair. É claro que eu tô falando aqui de uma coisa muito improvável, mas se o Bitcoin cair 50% no dia, 80% no dia, você vai ter um empréstimo liquidado, né? Mas pensa do lado bom, caiu 50, caiu tipo 80%, você vai e compra mais. E outra desvantagem é as mudanças nas taxas de juros, caso seu empréstimo seja pós-fixado. Vamos supor que o seu juro, tipo, esse mês está 15% ao ano. E aí no mês que vem tá 7% ao ano. Só que aí daqui um mês o seu juro já tá em 25% ao ano. Em algumas corretoras é flexível, né? Em corretoras e empresas de empréstimo. Em outras é fixo. Então, nas empresas que o empréstimo vai ser fixo, vamos supor, você pegou um empréstimo lá a 17% ao ano, e ele vai permanecer constante, você não tem esse risco de volatilidade da taxa de juros, tá? Mas, como eu falei, depende das empresas. E agora eu vou falar quais são as empresas que fazem esse arranjo, né? Que oferecem esse tipo de serviços que eu conheço. Então, de exemplo de empresas que trabalham com isso, eu tenho a Nexo.io. É uma ótima corretora, eu uso. Você pode deixar seu Bitcoin, o seu Tether lá rendendo, tanto quanto você pode ir lá e pegar empréstimo. Nós temos a Bybit, salvo engano, tá? A Binance também trabalha. Então, ambas, tanto a Bybit quanto a Binance, você pode tanto deixar seu dinheiro lá rendendo, que claro, eu não recomendo que você faça isso, não brinque com isso. Ou você pode ir lá e pegar empréstimo, né? Então, tanto a Bybit quanto a Binance fazem esse serviço. A Lednin, não sei pronunciar, é a empresa do Canadá, ela também faz, tá? Essa aqui, salvo engano, ela trabalha também com essa questão de parcelas, etc. E também tem como você deixar rendendo. Tem a Salt você encontra ela pesquisando por Salt Lending no Google. E claro, não, o link tá na descrição do vídeo, tá? O link tá no comentário fixado na descrição. E tem a Rispar, que fazia isso em BRL, mas eles não estão fazendo mais. Eles estão mudando aí a estratégia que eles querem usar e tal. Mas acredito eu que eles vão estar por debaixo dos panos de outros produtos brasileiros que façam isso, né? De empréstimo com garantia em Bitcoin. Então, essas são as empresas. Vão lá, façam sua própria pesquisa, verifiquem se compensa essa brincadeira
na vida de vocês, no contexto que vocês estão inseridos, no que vocês estão brincando, naquela que são as necessidades de cada um, né? Porque a minha necessidade é uma, a necessidade de vocês é outra, enfim, etc. Bom, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.